pessoal, eu sou Carol Negrin, professora de Biologia aqui de Estratégia Vestibulares, e essas são as 100 dicas para gabaritar Biologia. Na dica de hoje a gente vai conversar sobre a segunda lei de Mendel. Na primeira lei de Mendel, a gente via a transmissão de um caráter de cada vez. Aqui na segunda lei de Mendel, a transmissão de duas, três ou mais características independentes são analisadas ao mesmo tempo. E o que eu quero dizer aí com características independentes? Bom, gente, são aquelas características em que a manifestação de uma não interfere na manifestação da outra. E isso acontece porque os genes que codificam essas características estão presentes em cromossomos homólogos distintos, tá bom? Bom, como é que Mendel chegou à conclusão aí da sua segunda lei? Então, a gente vai considerar aí o experimento com as ervilhas de Mendel, considerando duas características, a textura e a cor. Com relação à textura, as sementes elas podem ser lisas ou rugosas e com relação à coloração, elas podem ser amarelas ou verdes. O que Mendel fez no seu experimento? Bom, ele cruzou sementes puras com a característica lisa e amarela, com plantas que produziam sementes rugosas e verdes que também eram puras para essas características. E o que quer dizer pura? Quer dizer que essas sementes elas eram homozigotas para ambos os genes. No entanto, as que produziam sementes lisas e amarelas eram duplo homozigotas dominantes, enquanto as plantas que produziam sementes rugosas e verdes, elas eram duplo homozigotas recessivas. Bom, esses indivíduos, eles produziam apenas um tipo de gameta, Rão Vzão aqui para as lisas e amarelas e Rinho Vzinho aqui para as rugosas e verdes. E Mendel obteve uma geração F1 100% composta por plantas que produziam sementes lisas e amarelas. No entanto, essas plantas, elas eram dihíbridas, ou seja, heterozigotas para os dois genes envolvidos. Do cruzamento entre plantas F1, o que Mendel obteve? Ele obteve aqui essa geração F2 composta por 16 possíveis genótipos. Por que 16 possíveis genótipos? Porque essas plantas F1, elas produziam 4 tipos de gametas nas suas estruturas femininas e 4 tipos de gametas nas suas estruturas masculinas. E da combinação desses diferentes tipos de gametas, foram obtidos 16 possíveis genótipos. E dentre esses 16 possíveis genótipos, foram obtidos 4 possíveis fenótipos. Em que proporção? Na proporção de 9 para 3 para 1. Ou seja, dentre os 16, 9 tinham a possibilidade de produzirem sementes lisas e amarelas, 3 produziriam sementes amarelas e rugosas, 3 sementes verdes e lisas e apenas 1 teria a chance de produzir sementes verdes e rugosas. E dessa forma, Mendel elaborou a sua segunda lei, ou lei da segregação independente, que diz que, na formação de gametas, o par de alelos responsável por uma característica se separa independentemente do outro par de alelos responsável por outra característica. Bom, gente, essa foi a nossa dica de número 67 sobre a segunda lei de Mendel. Ainda vem muito mais por aí. Se você gostou, curta e compartilhe. E a gente se vê na próxima. Até lá. Tchau, tchau.